Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia, glória a Deus, eu gosto de ouvir isso, amém? Bom, queridos, antes da gente começar, foi passado aqui uns pedidos de orações por duas pessoas, né? Por uma jovem que a gente já vem orando já há alguns meses, já há algum tempo, que é a Larissa, né? E ela foi diagnosticada com câncer, né? Um câncer severo, e ela está em tratamento, né? Passando por quimioterapia, então nós vamos interceder hoje também, mais uma vez, pela vida dela, amém? E nós vamos orar também pelo Éder Martins, que está internado no UPA de Mineiros, e ele precisa muito das nossas orações também. Vamos, mesmo assentado aí no seu lugar, feche seus olhos, curva a sua cabeça, e direciona essa oração assim com muita fé, né, para a Larissa e para o Éder, em nome de Jesus. Senhor, você que está em casa também, né, estenda a sua mão se você puder, nos ajude aí, reforce nessa oração. Pai, nós estamos nesta noite aqui, Senhor, primeiramente agradecidos ao Senhor, porque nós podemos estar aqui, Pai, obrigado, porque a sua misericórdia e graça nos alcançou. E mais uma vez, Senhor, debaixo do revestimento que já está estabelecido sobre a vida de todos que estão aqui, sobre a minha vida e de toda a igreja, nós queremos, ó Pai, direcionar agora as nossas orações pela vida da Larissa e do Éder. Pai, o Senhor conhece o que esses filhos estão passando, o que essa moça jovem, o que esse irmão está passando, ó Pai, no leito de um hospital. Senhor, é lá aonde o milagre precisa se estabelecer, é lá, Senhor Deus, lá é um campo, Senhor Deus, fértil, para manifestação do Teu poder, Deus. Senhor, e nós oramos ao Senhor, porque nós não buscamos milagres em santos, em homens, em postes ídolos, não, buscamos naquele que é Criador dos céus e da terra, naquele que fez milagres ontem, que faz hoje, sempre continuará fazendo, o Deus vivo, o Deus da vida e não da morte. Então, Senhor, em nome de Jesus, ministra sobre a vida da Larissa e do Éder. Pai, levanta eles do leito, ó Deus, dê a eles forças para terem condições, ó Deus, de passar por todo esse processo de tratamento, Deus, na quimioterapia também, Deus, o Éder no tratamento que está passando da saúde dele. Livra, Senhor Deus, em nome de Jesus, de toda essa enfermidade. Senhor, meu Pai, captura eles com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Nós intercedemos e apresentamos agora diante do Senhor, ó Pai, com a Tua intervenção, coloca a Tua mão sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amados, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Salmos, capítulo 27. Salmo, capítulo 27. Quero aproveitar e cumprimentar os que estão nos assistindo também, que Deus abençoe sua vida, fica firme aí com a gente, fica firme principalmente com Jesus, né? Cumprimento também a todos os irmãos aqui, os visitantes, sejam bem-vindos. Vamos abrindo aí, número 27 de Salmos, versículo 1, nós vamos fazer a leitura aí. Quem achou diz amém. Bom, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Vamos ler mais uma vez? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem terei? Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça aí no seu lugar.
Obrigado, Senhor, nós queremos mais uma vez te glorificar, Deus, e agora, diante da palavra do Senhor, que é viva e eficaz, nós queremos também abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, e dar, ó Pai, agora atenção a tudo que vai ser ministrado, falado aqui, Senhor Deus. Desde que chegamos, nós entendemos, sabemos que o Teu Espírito já está aqui, Senhor, se movendo, já está aqui, Senhor Deus, tocando a nossa alma, tocando o nosso intelecto, tocando, a Deus, cada âmbito da nossa vida, Pai, nos preparando para a Tua verdade, que é primazia, Senhor Deus. Senhor, também, ó Pai, em nome de Jesus, repreende toda distração, mas que os nossos olhos, a nossa atenção esteja no Senhor, para a glória do Teu nome e para a edificação, a Deus, da nossa alma e nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu tenho uma paixão especial pelo livro de Salmos, né? Porque Salmos eu tive várias experiências com o livro de Salmos. Por exemplo, o capítulo 1, né, foi o primeiro salmo que eu decorei, foi o primeiro texto que eu decorei ele completamente, né? Bem-aventurado um homem que não caminha no conselho dos ímpios, e eu decorei esse texto e ele trouxe grande impacto para mim. O capítulo 3 foi o primeiro salmo que eu tive uma experiência de milagre na minha vida. Quando eu saí do mundão, né, vim para Cristo, quando eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha uma vida muito badalada, né, virava noites em claros, então, festas, baladas, e eu tinha dificuldade de dormir, e quando eu deitava, a mente ficava acelerada, muitos pensamentos, e às vezes eu sonhava muito, e eu não conseguia dormir. A sensação que eu tinha é que eu dormia, fechava os olhos, mas ficava sonhando a noite inteira, e parece que assim, passava em fração de segundos à noite. Eu acordava esgotado no outro dia. E um certo dia, então, estava lendo ali o Salmo capítulo 3, e ali fala, né, Davi declarando esse salmo, ele diz assim: deito-me e pego no sono, logo pego no sono, levanto-me, porque o Senhor me sustenta. E aí o dia que eu li esse texto, assim, antes de dormir, estava lendo, né, todo dia eu estava lendo um salmo, peguei para ler, no terceiro dia cheguei nesse capítulo, lendo um número por dia, e aí eu li esse texto, eu falei, não, é isso que eu preciso, eu quero isso para a minha vida. Ajoelhei na beirada da cama, falei, Senhor, é o que está escrito aqui, eu quero deitar e pegar no sono, e acordar amanhã, se o Senhor tiver condições de me sustentar, tipo assim, se o Senhor quiser me manter vivo, mas se quiser me levar também, eu estava assim, na fé pura, né, prontinho, tranquilo, não tinha medo de ir. E aí, acabou, irmãos, hoje, eu nem sonho, se eu sonho, eu nem lembro o que é, deito, durmo, e a minha esposa está ali para provar isso aí. E aí ela sonha, ela dorme no carro daqui para algum lugar que ela tiver com muito sono, 5 minutos ela sonha com umas 300 coisas. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus não tem isso mais. Então eu tive várias experiências, o Salmo 19 é o salmo mais lindo que eu acho, fala sobre declaração, né, sobre o que é a criação de Deus, os céus, os cosmos, a criação de Deus, junto também com a potencialidade da sua palavra, Salmo 19. Salmo 23 é o salmo que eu utilizo para começar uma oração, me facilita. Então, comecei muito a usar o Salmo 23, principalmente no início da fé, porque não vem palavras, e eu começava dizendo, o Senhor é o meu pastor, que apacenta a minha alma, que me tira dos buracos da minha vida, que me levanta, que cuida de mim, tira os meus carrapichos. Eu comecei a fazer esse paralelo, e eu usava o Salmo 23, então eu tinha várias experiências nos Salmos. O Salmo 46, um salmo profundo, que fala muito, né, sobre livramento, o que Deus faz, né, como Deus age. O Salmo 119, que também fala sobre a excelência da palavra de Deus. Todo o Salmo 119 é o maior capítulo, né, se é que a gente pode chamar os números aqui de salmos de capítulo, mas é o maior capítulo da Bíblia. Então, todo esse capítulo fala sobre a palavra de Deus, mostrando a importância, a profundidade, a relevância e algumas revelações do que é a palavra de Deus. Então, lá, os Salmos, queridos, é algo extraordinário. E a gente sabe que os Salmos, ele é poético, é uma escrita poética, é uma canção, e fala a nossa alma, sabe? Destila algo assim, gracioso para o nosso coração. E o Salmo 27 não é diferente.
Por exemplo, quando eu falo para você assim, se você precisar ler um salmo que fala sobre a proteção de Deus, que salmo você abre? 91, salmo proteção. Né? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Agora eu quero te entregar um salmo que fala exatamente, que é paralelo, né, sobre questão de proteção, é o Salmo 27. Hoje você vai ver. Eu quero trazer aqui alguns segredos revelados nesse salmo e mostrar para você que nós precisamos começar o nosso dia com o Salmo 27. Quero deixar esse desafio para nós como igreja hoje. Né? Declare o Salmo 27 na sua manhã, todos os dias, levanta e fala, cita, né? Decora esse texto, pelo menos o primeiro versículo e depois os demais nos outros dias, e declama ele quando você se levantar. E olha só, queridos, nessa mensagem, nesse sermão de hoje, eu quero falar, né, sobre o tema de confiar no Senhor, mas o título da nossa mensagem é O Meu Medo nas Mãos de Deus. É o título, Meu Medo nas Mãos de Deus. Quem é que tem medo aí? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu tive vários medos, né? Tenho alguns medos. Você também tem alguns medos. Mas observe que eu coloquei o meu medo. Porque o medo, ele vai além daqueles pequenos temores, né, que a gente tem, às vezes, em algumas coisinhas da vida. Por exemplo, né, um medo de barata. Eu não tenho medo de barata. Eu tenho nojo de barata. Mas eu mato meio assim, né? Mas é tranquilo, vou lá e mato. A esposa fala, barata ali. Aí eu já ensinei o Lorenzo. Vai lá, Lorenzão. Mete o chinelão no pé e vai lá, meu filho. Vai lá. Medo. Mas quando eu falo de medo, queridos, eu estou falando de um medo que não é um medo de barata, apesar de que tem gente que realmente tem uma fobia. Mas eu estou falando de medos que aprisionam. Um medo que é uma cadeia, que é uma prisão invisível na nossa vida. E que muitas vezes nos paralisam. Medo, quem é que não tem medo, né? O medo é uma das emoções mais gerais, mais universais, né, que existem. Então todo mundo tem medo. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo da solidão. Tem gente que tem medo do futuro. Vai falar sobre o futuro. Tem gente que, quando o pastor Antônio está falando aqui sobre a volta de Jesus, tem gente que levanta e sai da igreja, porque tem medo do futuro, do que pode acontecer, dos desastres. Tem medo da insegurança e medo de várias coisas. Né? Qual é o seu medo? Você já parou para pensar? O que realmente assim, te paralisa na sua vida? Às vezes tem gente que tem medo de coisas que você nunca nem percebeu que é um medo, sabe? Que é uma prisão na sua vida. Tem gente que tem medo, né? Dizem que o medo mais comum no mundo é o medo de público, de falar em público. Já tive medo de falar em público, muito medo, muita vergonha, muita timidez. Mas a gente foi vencendo isso aí. Não era algo que me paralisava, era algo que fazia, né, suar a camisa toda, tremer, ficar, né, boca seca. Mas a gente venceu. Mas tem medos que estão enraizados na nossa alma, que estão assim tão fundos dentro de nós, está tão assim no âmago do nosso ser, que parece ser impossível de arrancar isso de lá de dentro. Mas Davi também conheceu o medo. E ele foi, né, quando estava escrevendo esse salmo, essa canção, número 27, foi Davi que escreveu. E quando ele estava escrevendo, ele estava sendo perseguido, possivelmente pelo rei Saul. Davi, queridos, foi um homem, a vida dele foi batalha, foi luta, foi perseguição. Praticamente quase todos os textos que eu citei aqui no início aqui, foi Davi que escreveu, né? O Salmo 3 lá, foi ele que escreveu, e ele começa, né? Como são numerosos os que se levantam contra mim. Irmão, eu fico pensando, falar, pai, que homem de vida difícil, que é isso, que vida dura é essa? Ele foi perseguido pelo rei Saul, que ele mesmo cantava, tocava para o rei, para o rei se libertar de uma opressão demoníaca.
E ele perseguia o único cara no reino dele que tinha condições de trazer alívio e refrigério para a alma dele. Olha só, que loucura, irmãos. Mas foi perseguido pelo rei. E depois de o próprio Davi se tornar rei, né, ter reinado com tanta graça, com tanta força, claro que debaixo do poder de Deus, da graça de Deus, agora sendo perseguido, lá no Salmo 3, sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, e aqui no Salmo 27, ao que tudo indica, ele estava sendo perseguido ou pelo rei Saul, ou então por alguns povos estrangeiros. Mas a vida de Davi era assim, irmãos, batalha. Talvez a vida de alguém seja assim, luta, batalha todos os dias, não é fácil, sabe, perseguição, né? Todo dia tem que viver uma nova emoção, um gigante para derrubar, um leão para matar, batalha, luta. Quando você pensa assim, não, agora sim, agora está tudo bem, às vezes você até estranha, nossa, está tão bom, está tão em paz, e aí de repente, de um lugar que a gente não sabe de onde vem e surge alguma situação. Mas a verdade é que Davi, ele começa a descrever, né, e compor essa canção aqui no meio de uma perseguição. Davi, ele conheceu, né, foi perseguido por inimigos, cercado pelos seus inimigos. Imagina Davi, queridos, numa caverna, num lugar, né, cercado pelos inimigos, e ele fazendo o quê? Ao invés de estar bolando uma estratégia de guerra, sabe, ao invés de estar comunicando, sim, tentando comunicar com os seus guerreiros, seus exércitos, não levantam, né, lá uma tropa, vamos enfrentar, não, ele estava compondo música, escrevendo salmo. Mas por quê? Porque Davi era um cara diferenciado, um homem diferenciado, carregava um coração excelente, era brilhante o coração, a alma, o espírito que ele carregava. Davi, quando pecou, ele falou assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não afasta de mim o teu Espírito Santo. E aqui nós vamos ver mais algumas declarações de Davi tão profundas, e que eu acho que é relevante nós trazermos isso para a nossa vida. Davi conheceu os perigos, ele teve medo. E você, quais são os teus medos? Mas Davi, ele declara uma confiança poderosa em Deus. Ele diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. E essa tríplice revelação em Deus vai dar para nós nesta noite, presta atenção, queridos, nesta noite, uma chave de mudança dentro de nós. Porque talvez tenha pessoas aqui que já resolveu isso em Cristo Jesus. Pastor, estou tranquilo, não tenho medo, estou sossegado. Mas talvez tenha gente que esteja aqui hoje, alguém que está aprisionado, que não consegue dar um passo. Há um tempo atrás, eu atendi um jovem, estive acompanhando um jovem, que vivia assim, encarcerado pelo medo. Encarcerado. Queridos, situação terrível. Porque eu ia lá na casa dele, atender ele, orava com ele, e aí a gente via uma certa melhora, e ele ficava bem, e aí eu vinha embora, vinha fazer o meu trabalho, e de repente no outro dia a mãe dele ligava, a irmã dele ligava, falava assim: pastor, ele está ruim de novo, ele não conseguia sair na porta de casa, com medo de ser perseguido por alguém, e um cara que era formado, que estava com a vida, sabe, já assim, voando, e de repente esse medo sobreveio sobre ele. Esse medo sobreveio nele. Então medo paralisa. Eu não tenho medo de morrer, nunca tive medo de morrer. Mesmo antes de Jesus, até porque era um assunto que eu não parava para pensar muito assim sobre céu, inferno, não tinha medo, fui, né, meio extrapolado assim na vida. Mas eu tive medo de duas coisas relacionadas assim à morte. E o medo que talvez algumas pessoas que estão aqui pode ser relacionado a esse mesmo sentido também, porque era um medo de traumas. Era um trauma que gerou um medo na minha vida. Primeiro, o trauma de eu ficar impossibilitado de fazer alguma coisa. Meu pai, quando eu era pequeno, ele sofreu um acidente, ele e a minha mãe. Nesse acidente, ele ficou acamado, né? Ele ficou paralisado, acamado e nem sentava. Mexia mais ou menos os braços e os olhos.
E aí é claro que depois de um tempo, né, com umas fisioterapias, atendimentos médicos e tal, ele voltou e aí depois voltou a andar normalmente, enfim, e voltou à vida normal, trabalhou, andou, tranquilo. Mas eu carreguei esse trauma, eu falei, e se um dia eu ficar em cima de uma cama? E isso trouxe grande medo. E nesse mesmo acidente também, a minha mãe faleceu, e eu tinha 11 anos de idade. Eu não tinha medo da morte, mas eu fiquei um dia, né, depois pensando, quando eu me converti, um medo que vinha sobre mim era, eu tenho medo de deixar os meus filhos desamparados, porque eu sofri demais com a ausência dela. Porque quando ela se foi, ela era aquela que sentava comigo, fazia as tarefas, é a que me vestia, é a que, né, cuidava. Mãe faz isso, né? O pai faz também. Eu faço isso muito com meus filhos, dou banho e comida, mas a mãe está muito mais presente. Né, ensina muitas coisas, vê as primeiras coisas que acontecem, ensina o pai os diálogos dos filhos, né? Às vezes a menina fala, e aí você fala, o quê? E a mãe já sabe tudo. Não, meu amor, está pedindo para pegar água. Então a mãe tem uma comunicação assim mais afetiva, mais constante com os filhos. E eu perdi meu chão, eu fiquei desamparado. Passamos a viver muita coisa na nossa vida, nos roubaram, né, e fomos muito prejudicados, e eu fiquei com esse negócio, eu falei, eu não posso morrer e deixar um filho, né, para os outros fazer maldade com ele, e esse trem me perseguia, até um dia, né, que o Senhor trouxe uma paz no meu coração. Eu busquei fazer seguro de vida, eu falei, não, vou fazer um seguro de vida, porque aí se eu morrer, eu falei para Camila, se eu morrer, né, tá aqui, tem um seguro para você receber aí, tudo bem que não é 1 milhão, mas dá para pagar 2 parcelas do carro, e aí o resto se virei. Brincadeira, mas um dia o Senhor trouxe algo no meu coração que trouxe paz. E nós vamos falar isso aqui também, sobre esse texto. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nas mãos de Deus, as mãos de Deus é a sepultura de todos os nossos medos. Amém? As mãos de Deus é a sepultura de todos os nossos medos. Pastor, eu vivo aprisionado numa situação X ou Y, eu vivo aprisionado numa questão, num trauma, eu vivo aprisionado, talvez, né, o medo de não conseguir ser aquilo para as pessoas, ou de falhar em alguma coisa, de não conseguir, de iniciar e falhar e não dar certo. Cara, existe tantos medos, desculpa pelo cara, é porque, igual o pastor fala, não é porque eu sou jovem. Mas as mãos de Deus é a sepultura dos nossos medos. E a minha pergunta é, aonde estão? Aonde você está colocando aquilo que te paralisa muitas vezes, aquilo que te oprime, aquilo que gera aflição, aonde você está colocando? E se você me diz, não, pastor, eu estou colocando nas mãos de Deus. Então, se está nas mãos de Deus, por que que às vezes a gente ainda vive com medo de tanta coisa? Por que a gente vive com medo? Então, quero falar sobre isso, quero falar sobre 3 coisas, né? 3 chaves, 3 declarações que Davi faz aqui, e que nós podemos fazer essa declaração constantemente na nossa vida, para a gente anunciar, né, a sepultura, né, o encerramento de todos os medos da nossa vida, amém? Primeira declaração que nós vamos fazer, o Senhor é a minha, versículo 1, o Senhor é a minha luz. O Senhor, sendo a nossa luz, Ele dissipa todo mal, dissipa toda a escuridão, dissipa toda a incerteza. As dúvidas geram medo. Lá no Salmo 128, a palavra de Deus vai dizer assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então existe uma diferença entre temor e medo. O medo é a insegurança daquilo que nós não conhecemos. O temor é a reverência amorosa, apaixonante por aquele que nós temos certeza de quem Ele é. E por isso o temor nos leva para mais perto do Senhor. O temor desenvolve o nosso amor por Deus e também gera em nós a prática da obediência, através do temor. Por outro lado, o medo gera incertezas, dúvidas, traz, escuridões para as nossas vidas.
Mas aqui Davi está declarando: o Senhor é a minha luz. Em meio a tudo que ele estava vivendo, ele está declarando ali: o Senhor é a minha luz. Talvez Davi, por isso que eu imagino que Davi estava dentro de uma caverna, num lugar, num esconderijo, um lugar escuro, um lugar frio, ermo, e ele dizendo: o Senhor é a minha luz. Talvez ali, repentinamente, ele foi tomado por um medo, ele foi tomado por uma angústia, uma opressão, e querendo, buscar uma forma de solucionar isso, o Espírito do Senhor trouxe a ele essa revelação, e ele diz: espera aí, eu tenho um Deus, eu sirvo a um Deus, e esse Deus é a minha luz. Não era comum uma declaração como essa naquele tempo, dizer que Deus é luz. Entanto, Davi é o primeiro a dizer: o Senhor é a minha luz. A luz, ela simboliza um direcionamento, porque clareia o nosso caminho. A luz também, ela tem um poder de aquecimento, porque naquele momento, a luz não era uma luz elétrica. Quando ele se referia a uma luz, não era como uma lâmpada com essa, mas a luz promovida por uma tocha, pelo fogo. Então o fogo clareia, a luz ela aquece, a luz traz segurança, a luz espanta os predadores também, animais peçonhentos, bichos que podem vir a atacar quando estão ali num lugar ermo. E é com certeza com essa mesma ideia, com essa inspiração que ele está dizendo e declarando: o Senhor é aquele que aquece-me, aquele que aquece a minha alma, é aquele que traz segurança onde eu estou, que afasta de mim os meus predadores, os meus inimigos. O Senhor é aquele que ilumina. Então, quando tudo parece confuso e escuro, Deus ilumina o nosso caminho. Salmo 119, 105, é o texto que eu falei para vocês, número 119 de Salmo. Ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Quando nós estamos, então, queridos, vivendo em meio às trevas, busque a palavra e a presença do Senhor. Mas há outras declarações também, por exemplo, em João 8, versículo 12, diz, próprio Jesus, no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo. Lá também, Luiz, no capítulo 1 de João, vai dizer a partir do versículo 4, coloca lá, olha o que ele diz: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. 5, segue adiante. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Segue. Houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João, está se referindo a João Batista, e diz que ele não era a luz, mas testemunhava da luz. Pode seguir. E este veio para ser, segue, versículo 8, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. E por fim o versículo 9, ele diz: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Sobre quem está falando? Está falando o nosso Jesus. Ele é a luz da nossa alma, Ele é a luz do nosso coração, Ele é a luz da nossa vida. É Ele que verdadeiramente ilumina e mostra, ou para as trevas que nós estávamos nos direcionando, ou então aquilo que está em torno de nós, nos faz seguir um novo e vivo caminho, debaixo da sua luz. Em tempos de dúvidas, de conflitos, de confusão, de trevas, busque a palavra e a presença do Senhor, porque primeiro o Senhor é a nossa luz, amém? Em segundo lugar, segunda declaração que você pode fazer todas as manhãs, a primeira declaração é: Senhor, o Senhor é a minha luz. A segunda: o Senhor é a minha salvação. A salvação fala sobre a libertação, Ele nos liberta do poder do medo. Salvação aqui é livramento real. E Davi, ele via Deus como seu resgatador, verdadeiramente. No Novo Testamento, Cristo é que cumpre e que vive a nossa salvação, Ele é a nossa salvação. Hebreus capítulo 5, versículo 9, Luiz, coloca lá para a gente ver esse texto. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe
obedecem. Queridos, pastor, mas eu já sei disso. Eu já sei que Jesus é a minha salvação. Mas quando a gente precisa recorrer a alguém, a quem nós recorremos? No nosso dia a dia, será que essa salvação e essas declarações não são somente mais uma narrativa? Sabe, queridos, nós precisamos tomar o cuidado, para a gente não cair na religiosidade, acostumar, entrar no automático e viver uma fé, sabe, aonde a gente tem Cristo como Salvador, mas tudo que nós precisamos, os primeiros recursos ou o primeiro lugar de buscar alguma forma de solução é em qualquer outro lugar, e por último a gente deixa para buscar Ele. Quando fala sobre salvação, fala também sobre o direcionamento da nossa adoração. Para onde deve ser focado o nosso louvor? Sabe, queridos, entender Cristo como nosso Salvador é colocar nele toda a nossa expectativa, de verdade, toda a nossa paixão. E eu gostaria de desafiar os irmãos que estão aqui, vocês, nós somos igreja. Agora, há pouco, nós estávamos louvando aqui, eu estava ali atrás e também adorando a Deus. E o louvor hoje foi uma bênção, e o Alan estava conduzindo aqui com todo o ministério, todo o pessoal. E teve um momento, e ele estava fazendo assim um medley, uma música ligada à outra, uma música emendada na outra. E houve um momento que alguém quis bater uma palma, mas aí porque não parou o louvor, aí parou de bater a palma. E eu gostaria de encorajar vocês verdadeiramente a não se constranger com isso. Irmão, você sentiu vontade de aplaudir, você não está aplaudindo um ministério, e não é porque ele não parou para dar pausa para começar uma outra música que você não pode aplaudir, porque você não está aplaudindo os homens que estão aqui, você está aplaudindo a Jesus. Se no meio da música você quiser bater palma para Jesus, pode bater. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Isso. Mas faça assim, faça com fé, faça com ânimo, faça para Ele, sabe? Faça com paixão, faça com o intuito realmente de adorá-lo, porque afinal de contas Ele é o nosso Salvador. Irmão, se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. O que seria de mim se Jesus não tivesse me encontrado? Né, Keila? A Keila foi um canal de Deus na minha vida. Trabalhava com ela, eu era um jovem, um adolescente. Chegava no trabalho, falava porque é pertinente. Chegava no trabalho, sentava ali, ela trabalhava na mesa assim atrás, eu na mesa de cá. E aí ela chegava, ela colocava uma musiquinha lá. E eu não vou cantar não, para vocês continuarem vindo para a igreja. Mas ela colocava uma canção e eu gostava da música. E eu ficava caladinho ouvindo ali, mas gostava da música. E todo dia. Aí teve um dia que ela chegou e não colocou. Eu falei, o quê? Ela coloca aquela música. Ela qual? Eu falei, aquela assim, assada. Ela falou, tá, vou colocar. Aline Barros, né? E aquilo plantou uma semente no meu coração. Alguns anos depois, então, eu vim converter. E eu sempre lembrei nunca me esqueci disso. Grato pela sua vida, irmã. Porque Jesus plantou uma semente, olha só, queridos, trouxe salvação para a minha vida. Como que seria a sua vida se Jesus não tivesse te encontrado, irmão? Como que seria? Pensa a bagunça que seria. Então, irmãos, será que Jesus merece a nossa adoração? Você acha que Jesus merece a sua devoção, a sua reverência, o seu amor? Será que Jesus merece o seu coração? E falando assim mesmo para impactar, é uma trocadilha, porque na verdade, quem somos nós para oferecer algo para Jesus? Mas Ele espera algo de nós. Da mesma forma como Ele entregou tudo, a ponto de morrer por nós, que nós possamos entregar tudo a ponto de viver por Ele. Jesus morreu para que você pudesse viver para Ele. Amém. O Senhor é a minha salvação, e Ele nos liberta do poder, do medo. Faça essa declaração, levanta pela manhã, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. E em terceiro lugar, você pode dizer, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele é a força que me sustenta. Fortaleza é um lugar seguro,
um abrigo contra os ataques que nós vivemos constantemente. Davi, queridos, apesar de ser um guerreiro, um lutador, ele não estava confiando nos seus exércitos. Ele tinha possibilidade disso. Davi não era só apenas um lutador, mas era um ótimo lutador, um grande guerreiro, mas ele não confiou no poder da sua espada. Ele confiou na fortaleza do Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. A declaração de um homem que tem um coração envolvido com o coração de Deus. Sabe, irmãos, que essa palavra, que essas declarações do rei Davi possa nos incentivar, nos inspirar a buscar um coração que se envolva com o coração do Pai, que se envolva em adoração profunda, genuína, verdadeira, pura. Quando nós nos sentimos fracos, nós precisamos correr para onde? Para os hospitais? Não. Para onde? Para as terapias? Não. Tenho nada contra isso, queridos. Para onde nós vamos correr? Para os bancos para solucionar as nossas dívidas? Não. Corra para os braços de Deus. E não estou falando para você fazer dívida e falar para Deus pagar. Não, não é isso. Busque o Senhor para trazer um coração justo, equilibrado. Já dei esse testemunho aqui uma vez. Uma vez um jovem chegou em mim e falou: pastor do céu, eu estou endividado até a tampa. Eu falei: quanto você ganha? Ganha tanto. E o que você gastou? Gastei tanto. Eu falei: mas gastou quase 3 vezes mais que você ganha. Ele falou: pois é, pastor, mas como é que você conseguiu gastar isso? Ela falou: não, tem um cartão de crédito aí. Talvez em alguns outros lugares dizia assim, tem um demônio. Não, mas ele foi bem, não, tem um cartão de crédito. Eu falei: então me dá esse cartão de crédito. Peguei, quebrei o cartão, pronto, acabou, filho. Quebrei o cartão na frente dele mesmo, acabou, não pede outro não. Encerrou, acabou o seu cartão. Quando é que você vai ter cartão de crédito agora? O dia que você aprender a lidar com cartão de crédito. Ou nunca, faz igual eu. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu já passei por isso. Já passei por isso. Tinha um cartão de crédito que eu nem utilizava, estava rodando no banco lá só as taxas, por ter o cartão de crédito. Um belo dia eu fui tentar um financiamento, eu acho alguma coisa, não sei o que era, e alguém falou: não, seu nome tá sujo. Eu falei: não tá, não tem dívida. Tá, vai lá para você ver, lá no banco. Corta essa parte. Fui lá, cheguei lá, falei: puxa a capivara aí. Puxou, estava lá, uma dívida lá, 6 mil e tanto. Falei: meu Deus do céu. Talvez 6 mil para alguém aqui é fichinho, irmão, né? Para os irmãos aí, é tranquilo, 6 mil, às vezes paga assim, brincando. Eu, para mim, meu amigo, disse: ó, parcela em 500 mil vezes, tem? E aí o que eu fiz? Ó, quebrei o cartãozinho, porque eu quebrei o meu. Eu tive autoridade para quebrar o dele também. E nunca mais fiz. Aí eu fiz agora um tempo atrás, que precisou. Mas aprendi a lidar com o cartão de crédito. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que a gente tem que buscar equilíbrio no Senhor. Mas a gente busca em Deus. Sabe, irmão, sabe a solução que às vezes a gente pode fazer em Deus? Como é que a gente busca no Senhor a nossa fortaleza? Quando é que a gente busca essa fortaleza em Deus? Porque a gente vem para o culto, a gente adora o Senhor, está tudo bem, é isso mesmo. Está certo, irmãos, a gente tem que desenvolver esse culto, essa comunhão. Pastor, mas eu quero ir além, aonde eu vou além? Eu já leio a Bíblia e tal, faço um jejum, já experimentou fazer um jejum? Faça um jejum de 3 dias, pão e água, 3 dias. Come pão de manhã, come pão à noite. E o resto do dia só água, e água, e água. Vira um oceano, irmão, de água. E vai buscar Deus. Coloca a boca no chão. Chora na presença do Senhor. Irmão, e me fala se o mundo espiritual não se move. E me fala se nada acontece. Eu duvido. Eu tenho certeza que quando a gente vai para a presença de Deus com um coração intencional para ser quebrado, mas se prepare, irmão, porque são 3 dias e às vezes tem gente que, não, é de boa. Por mais que você, às vezes
Tem pessoas que têm o hábito de fazer o jejum intermitente, às vezes por uma questão de saúde, que é muito bom, beleza. Mas quando entra o espiritual, não é só uma questão física, não é só fisiológico. O espiritual se move, irmãos. Satanás vai tentar fazer de tudo para te paralisar. Não, o que você está fazendo aí não vale a pena. Se Deus até hoje não te entregou, não é com esse sacrifício seu aí que vai fazer, não. Você vai na igreja, você dá o seu dízimo, você é fiel a Deus, Ele não faz nada da sua vida. Irmão, mentira de Satanás, tentando paralisar a sua vontade de o adorar no mais profundo, na mais intensa, no genuíno do seu coração, em adoração. O Senhor é a fortaleza da minha vida, Ele é a força que me sustenta. A palavra do Senhor também declara, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Em outro texto vai dizer também, uns creem em carros e outros em cavalos, mas eu confio no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Aonde está a sua fortaleza? Em quem e em que você se refugia? Então vamos fazer igual Davi, vamos buscar nossa fortaleza, o nosso refúgio, nosso lugar de segurança nele. Amém? Amém, igreja? O Salmo 27 nos dá 3 respostas para vencer o medo. A primeira resposta é a luz, o Senhor é a minha luz. A segunda resposta é a salvação, o Senhor é a minha salvação. E a terceira resposta é a fortaleza de Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Declara isso todos os dias, levanta, fala para o Senhor, Pai, o Senhor é a minha luz. Jesus, o Senhor é a minha salvação. Espírito Santo, o Senhor é a minha fortaleza. Declara, queridos, não tenha vergonha, não seja tímido diante do seu Deus, Ele espera por isso. Declara isso para os céus, declara isso para a terra, declara isso para o inferno também saber para quem você direciona a sua adoração, a sua devoção. Sempre que o medo bater na porta, responda com fé, o Senhor é a minha luz, a minha salvação e a fortaleza da minha vida. Em nome de Jesus, amém? Quero deixar essa palavra no seu coração, uma palavra que vai te ativar daqui para frente, ativar a sua fé, que vai inspirar você a viver de uma forma intencional no Senhor, mais ainda.